Eu já estou recebendo aqui no estúdio do Notícia da Manhã o Tássio Cruz. Muito bom dia, Tássio. Bom dia a você, Thiago. Bom dia a todos. Estou com muita informação, né? Verdade. E a gente começa falando da oficialização do retorno de servidores comissionados depois daquela exoneração em massa que assustou os servidores lá na lei. Verdade, Thiago. Muita incerteza, né, entre os comissionados da Assembleia. E ontem o presidente da Casa, o deputado Franzé Silva, oficializou o retorno destes profissionais com 2 publicações no Diário Oficial, Thiago. As publicações trazem praticamente na íntegra, né? Após a saída, tivemos no início do mês a exoneração dos servidores, agora eles voltam à folha. Deputados também estavam insatisfeitos, Thiago, pela falta de diálogo, a falta de comunicação. Nós até recebemos aqui, por exemplo, o deputado Georgiano Neto, que é vice-presidente, segundo vice-presidente, e revelava que tinha tomado ciência pela imprensa das mudanças e agora, com essa decisão, os servidores voltam à folha para receberem o seu salário deste mês de outubro. Existia a incerteza de que pudessem não receber e o destaque é que as exonerações, as mudanças, de acordo com o Franzé, foram feitas em atendimento a uma recomendação do Tribunal de Contas. Fato que o Tribunal de Contas nega que não teria sido partido dele a determinação de exonerar os profissionais, mas agora os servidores de volta, né, os comissionados de volta à folha. Claro, algumas exonerações devem ter se mantido. O Franzé dizia que aqueles que não estivessem trabalhando não voltariam à folha comissionada, então agora com isso esses servidores devem continuar ausentes, mas a maioria dos trabalhadores de volta à folha, Thiago. Então, isso atinge pessoal do gabinete, serviços administrativos por lá, é muita gente, né? Inclusive, eu vi que o diário lá é um documento com mais de 100 páginas, esse diário da Assembleia aí, alguns são nomeados um a um, né? Um a um, precisa ter todos os dados, né, Thiago? As diretorias encaminharam os nomes para a presidência da Casa e a presidência, a mesa diretora, é que publicou esse ato que estamos vendo aí. Foram 2 atos, você citava, por exemplo, servidores de apoio ao gabinete, também temos servidores que atuam, por exemplo, na comunicação, na TV Assembleia, na Rádio Assembleia e em outras áreas também. Então, é um ato que traz agora a segurança jurídica para estes profissionais que terão assegurados o seu pagamento agora no mês de outubro que se encerrou. Tássio, sucessão na Câmara Municipal de Teresina. O presidente, que também se coloca como candidato e se articula para isso, participou de um almoço, chamou muitos vereadores, a gente mostrou aqui, mas ele continua dizendo e declarando que busca um consenso entre os vereadores para a escolha lá de 2025. Isso mesmo, Thiago. Uma eleição de parlamento é muito simbólica, né? Você tem muitas representações. Tivemos o outro lado, eu estou chamando de outro lado, eles se dizem do mesmo lado, mas estou chamando de outro lado por aqueles que estão mais associados a Silvio Mendes. Tivemos um posicionamento deles, uma mobilização para tentar viabilizar a candidatura de Bruno Vilarinho e também de Aloysio Sampaio, e Enzo deu essa resposta com esta reunião com este grupo de vereadores. E nós conversamos com ele na Câmara ontem, ele falou sobre essa expectativa, né, como que está a articulação, como que está essa busca pela união para evitar que se tenha uma disputa no plenário do Parlamento Municipal. Vamos ouvi-lo. Eu acredito que não teremos disputa, não é da minha parte. Aqui há um interesse dos 29 vereadores eleitos em que a gente possa convergir forças no sentido de traçar planejamentos para resolver os problemas da cidade de Teresina. Como na Fundação Municipal de Saúde, que foi relatado pelo próprio professor, você vê que o Raul Bastelage está sem fazer exames, mais de 30 exames. E a população ela não quer saber de disputa nesse momento. O que a população quer é essa convergência de forças para resolver os problemas da cidade. Mas nós temos aí outras 2 virtuais candidaturas, digamos assim, Tássio. Esse pessoal já recuou, a gente está falando de quem? De Aloysio Sampaio e de Bruno Vilarinho. Não recuaram, eles estão trabalhando, estão se articulando nos bastidores para fortalecerem as suas candidaturas. O destaque é esse, Thiago. A gente percebe, como eu dizia ontem, 2 palácios bem estabelecidos,
uma frente mais aliada ao Karnak, outra frente que tenta se aproximar, se aliar mais a Silvio Mendes, e por isso a candidatura de Enzo Samuel ainda não é dada como o consenso no parlamento. Existe uma ala muito próxima a progressistas, a União Brasil, que avalia a candidatura de Enzo Samuel como muito próxima a Rafael Fonteles. Por isso, a resistência desta outra frente de apoiar. Mas, como ele disse aí, a expectativa é que busquem uma união, busquem um consenso para evitar o desgaste, né, de um embate em parlamento. Tássio, o futuro presidente da Fundação Municipal de Saúde, Charles Silveira, esteve lá na casa também no parlamento. Isso, ele esteve lá, Tiago, para uma reunião com seus coenzo, inclusive, e outros companheiros do PDT. Ele revelava que deve preparar e apresentar à cidade um plano de ação para os próximos 100 dias de atuação na Fundação Municipal de Saúde, para os primeiros 100 dias do governo Silvio Mendes. E fazia, Tiago, uma interpretação, uma análise bem preocupante da situação aqui em Teresina. Ele chegou a usar o termo que a situação está colapsada. Vamos ouvir o que ele disse. Na fundação, aqui eu tenho muitos amigos na Câmara. Eu estarei permanentemente em conversa com os vereadores para que a gente possa informar, atender as demandas que forem possíveis, mas estar presente, nunca se omitindo, estando presente para que eles que são vereadores, que são procurados pela população, eles tenham a capacidade de dar resposta a essa população. Para concluir, professor, o senhor falava da situação atual e usou um termo, a saúde está colapsada. Qual o contexto atual que a transição tem mostrado e como que o senhor avalia esse contexto do momento, inclusive o secretário atual, o presidente atual, pedindo a exoneração? Veja bem, quando eu digo que está colapsada, é porque, na realidade, está faltando remédio. Os exames não estão sendo feitos. Existe um volume muito grande de recursos em atraso, de pagamentos. Então, a gente se preocupa para que a gente possa dar uma resposta imediata à população. Então, eu falo colapsada no sentido de que as unidades estão sem condições de funcionar. É fim de ano, o presidente atual ainda deve ter maiores dificuldades porque o financiamento da saúde não é suficiente para atender a todas as necessidades. Há um subfinanciamento. Então, a gente tem que ter a capacidade gerencial de, com menos, fazer mais. Mantendo sempre a transparência aí com os vereadores, que certamente são aqueles que levam as demandas que vêm das comunidades, né? Tiago, foi uma das maiores dificuldades dessa gestão do Dr. Pessoa, esse diálogo com o parlamento. E por isso eu perguntei sobre como o professor Charles, que dialoga bem com vários vereadores, espera fazer essa situação. 2 pontos, Tiago, os principais que foram apontados, que estão sendo apontados pela transição e foram comentados ali nos bastidores. O primeiro, a falta de insumos, a falta de medicamentos, esse ponto preocupa muito a gestão. E o segundo ponto é o grande número de fornecedores com repasses em atraso. A transição começa a fazer esse levantamento e Charles Silveira também, porque são esses fornecedores que devem atender no próximo ano, por isso a preocupação com essa extensa lista de pagamentos em atraso. Tássio, uma informação que repercutiu muito, eu quero aqui conversar com você acerca do que você sabe sobre isso, através das redes sociais. O futuro secretário de Educação do município, o vereador Ismael, ele fala que formalizou uma denúncia na polícia por racismo. O que teria acontecido, Tássio? Verdade, Tiago. O futuro secretário, Ismael Silva, deu uma entrevista a uma TV local e essa entrevista, Tiago, foi compartilhada em um grupo de WhatsApp em que educadores estavam nesse grupo de WhatsApp. E um desses educadores teria proferido uma injúria racial contra o vereador e futuro secretário Ismael Silva. A gente tem aí, Tiago, um print do que foi dito neste grupo de WhatsApp. Vamos ler rapidamente. Nem assumiu ainda e já começou a fazer ameaças. Mais um negro de salão estilo Jojo Todinho. É verdade. E essa fala teria sido proferida por um professor que estava naquele grupo e o vereador Ismael Silva registrou ainda ontem um boletim de ocorrência por injúria racial. O caso ainda está sendo apurado, o nome do professor, do educador também está sendo apurado. Ali no WhatsApp tinha apenas as iniciais do nome deste educador
e ele seria efetivo da rede municipal de ensino, e o vereador acionou a polícia para fazer esse boletim de ocorrência. O vereador falava, Tiago, né, na entrevista em si que foi compartilhada, sobre como deve ser a sua atuação e fazia críticas à atual gestão pelas dificuldades enfrentadas e maneiras de que a próxima gestão poderia solucionar esses problemas. A fala, como vimos aí, foi vista por este educador como uma espécie de ameaça, e ele proferiu estes atos de injúria racial contra o vereador Ismael, que é negro e não tem qualquer receio de afirmar isso, e muitas vezes fala com muito orgulho sobre essa situação, e agora surgiu esse caso grave que a polícia vai apurar. Injúria racial, como a gente já explicou, né, Tiago, é crime inafiançável, e por isso o vereador e a polícia devem investigar essa situação. Bom, Tássio, ontem os governadores do Brasil, inclusive o governador Rafael Fonteles, estiveram com o presidente Lula na discussão da chamada PEC da Segurança Pública. Depois da reunião, o governador Rafael Fonteles se manifestou. Vamos ouvir o que ele diz. Eu destaco na PEC, presidente Lula e ministro Lewandowski, 2 pontos fundamentais. Eu acho que constitucionalizar não apenas o sistema, mas principalmente o fundo, é importante para garantir mais recursos do governo federal para a segurança pública. Veja um exemplo do Fundeb. Quando foi constitucionalizado, aumentou a contribuição da União e, recentemente, presidente Lula, no novo Fundeb, aumentou novamente. Então, isso é importante porque é um primeiro sinal de que irão aumentar os recursos do governo federal para os estados atuarem na segurança pública. Então, esse ponto, quanto mais rápido for para o Congresso e for aprovado, melhor, a meu ver. O segundo ponto, integração de dados, presidente. Eu acho que esse é o ponto fundamental, que é importante a coordenação da União e não atrapalha a competência dos estados. E o resultado é primoroso. Eu vou citar um exemplo do Piauí, que recentemente foi muito noticiado, que é o caso da recuperação de celulares, presidente. A polícia do Piauí não deu nem um tiro e o roubo de celular no nosso estado caiu 50% em 6 meses, com integração e inteligência. Esse protocolo virou um protocolo nacional a partir da conversa do nosso governo com o presidente, com o ministro Lewandowski, e hoje já vários estados seguiram o protocolo, ou seja, com muita integração e com muita inteligência e sem dar nenhum tiro, o roubo de celular caiu 50% em 6 meses. Demonstrou muita preocupação, acolheu também muitas propostas dos estados, Tássio, preocupação específica com a expansão das organizações criminosas. Exato, Tiago, e o governador apontando essas duas sinalizações. A estruturação do fundo da segurança, que de fato funcione, e a integração, somente com essa integração vai se conseguir combater essas facções que são nacionais, né, Tiago? Então, estados com a estrutura menor, combatendo facções nacionais, fica difícil, por isso a integração sendo proposta pelo governador Rafael Fonteles e outros governadores também. Tássio, eu quero agradecer a sua participação, desejar um bom fim de semana. Grande abraço a você, grande abraço a todos, um ótimo final de semana e voltamos ao longo da nossa programação. Valeu, Tássio, bom fim de semana para você.